Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo as últimas informações do Tricolor com Alisson negociando sua ida para a equipe do Fluminense já nessa janela de transferência dos estaduais. Além disso, Tricolor nessa preparação para jogar contra a Chapecoense só na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas informações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Vamos lá, o Alisson ele recebeu uma proposta do Fluminense, né? É uma proposta até o final do ano, com o aval do Zubeldia, empréstimo com opção de compra. Esse empréstimo, a opção de compra gira em torno de 2,5 milhões de euros ao final desse empréstimo. E dá uns 13 milhões de reais. É mais ou menos 13 milhões de reais e diferente do que foi ali na negociação com o Corinthians, o que se negocia com o Fluminense é um empréstimo gratuito. Tem ali as metas, por exemplo, para jogar contra o Fluminense tem que pagar tanto, como a gente estava explicando aqui na história do Rômulo. Então é uma negociação que está lá, tá acontecendo, está caminhando para acontecer. Eu perguntei para uma fonte se já tinha dado o encaminhamento, essa fonte me disse que ainda não, mas o ainda não já é um tom mais otimista, de que realmente, de fato, isso ao longo do dia, ao longo da quarta-feira, vai ter uma resposta, né, para sim ou para não, e hoje está mais para sim do que para não. O São Paulo vê um jogador que está bem fisicamente. Importante a gente citar que o Alisson era para ter sido relacionado no jogo contra o Coritiba, quando o São Paulo ganhou do Coritiba fora de casa. Ele só não foi para a viagem porque ele teve uma indisposição, teve uma virose, mas o Alisson está treinando normalmente. A ideia do Alisson até era retomar um lugar no time, reconquistar a torcida, tentar fazer alguma coisa para retomar a sua vida dentro do São Paulo. E o São Paulo estava ajudando ele de alguma maneira, treino, conversando, aquela coisa toda. Só que surge aí o Fluminense. Então, todo mundo dentro do São Paulo e até dentro do Fluminense, eles veem que é um negócio bom para todo mundo. Porque é um jogador que tem desempenho, o Zubeldia conhece. O Zubeldia conhece. O São Paulo vê Ele que... jogou bem com o Zuzu, né? Jogou bem. Com o Dorival talvez melhor, mas com o Zuzu foi bem também. O auge dele foi com o Dorival, mas com o Zubeldia ele teve boas partidas. Importante, é um jogador que quer voltar a atuar, é um jogador que o São Paulo enxerga que pode fazer uma boa venda se ele se valorizar, e ao final do empréstimo o Fluminense quiser contratar. E é aquela coisa, você deixa o jogador respirar ares novos, que é importante para o jogador. Daqui a pouco ele começa a arrebentar no Fluminense, fazer gols e tal. E aí, por um acaso, o Fluminense decide não ficar com ele, de repente ele pode até voltar para o São Paulo num outro estágio, num outro momento até de confiança dentro de campo. E de repente, até com outro treinador. Um outro treinador. A questão hoje nem é tanto o Crespo. Nem é tanto o Crespo. A questão mais o ambiente ali, é a inserção dele no time jogando no Morumbi, por exemplo. Entendi. Seria um ambiente ruim para ele, hostil para ele. Então é uma negociação que está acontecendo, ela tem uma possibilidade, vamos ver aí ao longo do dia. Vamos falar de uma negociação que, enfim, parece que vai dar certo, né? Alisson tem agora um novo destino, o Alisson, né? Depois de toda a confusão do Corinthians, voltou, ficou ali sem clima no São Paulo. Agora ele vai para o Tricolor, é isso? Bem-vindo, meu amigo. É isso, Lu. Muito boa tarde pra você, Fabiola, PVC que tá em novo posicionamento hoje, né? Vamos quer trocar, PVC? Estiloso. Vamos lá. Eu vou deixar você sentar, PVC. Nesse estúdio a gente tem polivalência. A gente é versátil. Mexemos aqui no time aqui, Gabriel. Opa. Mexemos no posicionamento do time pra confundir os concorrentes. O PVC que é o tal do meia box. Box to box. Box to box. Não, é box to deck. Agora, Lu, para falar um pouco do Alisson, de fato, né? Ontem o Fluminense fez uma oferta de empréstimo ao São Paulo, né? Teve uma conversa iniciada e ontem pela noite teve um avanço bastante importante na negociação. E aí hoje pela manhã a informação do nosso companheiro Valentim Furlan é que já existe um acordo entre as partes, já está em troca de documentação, ouvi agora há pouco, e o Alisson vai para o Rio de Janeiro nas próximas horas. Empréstimo de uma temporada, não haverá compensação financeira,
né? Então, na época do Corinthians, era 1,5 milhão de pagamento pelo empréstimo. Isso não vai acontecer. 100% dos seus vencimentos mensais a cargo do Fluminense e também ali o passe fixado em 2,5 milhões de euros, cerca de 15,3 milhões de reais, caso o Flu queira comprar o Alisson ao final do seu contrato. O Alisson estava até já ali sendo planejado uma volta dele, estava bem fisicamente já para voltar. Tinha uma ideia que ele voltasse e fosse até titular contra o Coritiba no Couto Pereira. Ele seria relacionado, mas teve uma virose. E aí a situação não caminhou, e aí as partes entenderam que com essa oferta, então, que é um pedido direto do técnico Luiz Ubeldia, era mais jogo pro Alisson deixar o time do São Paulo. Então agora tá por detalhes, Lu. Essa negociação aí perto de ser concretizada, então, depois de uma longa novela. É bom para os dois, PVC? Sabe que a cláusula do empréstimo é meio diferente, né? É empréstimo até o Crespo não ser mais técnico. Não é verdade. Não, Pode ser. É verdade. É até o final do ano. É até o final do ano. Mas no fundo, o negócio é mais ou menos esse. É até o Crespo não ser mais o técnico. Enquanto o Crespo estiver lá, Alisson não retorna. O Crespo até foi gentil com ele depois na volta da história do Corinthians, sentou com ele, conversou com ele, mas o Crespo não é. O Crespo não morre de amores pelo estilo do Alisson. Ele não é o tipo de jogador que ele gosta. Não é? As coisas que falam assim, o técnico não gosta do jogador, parece que ele não vai com a cara dele, não se trata disso. Ele não é o tipo de jogador que combina com o tipo de jogo que ele faz. E então o Alisson precisa voltar a jogar. E ele precisa estar feliz e vai para o Fluminense. O Fluminense teve a lesão do Bernal, que não foi lesão de ligamento cruzado anterior, né? Não foi rompimento. O Bernal vai ficar 1 mês fora. O Alisson chega para substituir o Bernal nesse período e para eventualmente disputar a posição, tanto na função do Bernal, que é a função do Hércules também, como para jogar nas funções que ele jogava antes, como ponta. Ele pode completar o meio campo pelo lado direito, pode jogar uma função diferente, até jogando um 4-1 com Hércules e Alisson e o Martinelli de primeiro volante. Ele vai ajudar muito o Fluminense e o Fluminense vai ser bem importante para o Alisson nesse momento da sua carreira. Vendo ainda o São Paulo, proposta de empréstimo pelo Ferrarese. Botafogo está na jogada querendo o zagueiro do São Paulo? É isso, Lu. O Botafogo formalizou essa oferta nas últimas horas aí em São Paulo de forma oficial, né? Já era algo que era especulado. No fim do ano passado, ele já esteve na mira. Teve aquela possibilidade da troca de 3 empréstimos ao mesmo tempo, né? Correia, Vitinho, Ferrarese, Rodriguinho. A história não caminhou, mas hoje, então, teve essa oferta formalizada pelo Botafogo. Informação que foi divulgada primeiramente pelo jornalista Bernardo Gentili, confirmada pelo UOL. É justamente de uma oferta de empréstimo do Botafogo, mas ainda é algo muito inaugural, Lu. Ainda não tem nem exatamente qual vai ser o molde. Tem uma discussão inicial, até onde eu soube, né? O Rui Costa exige um pagamento, uma compensação financeira pelo empréstimo, porque entende que a situação do Alisson é outra, né? A situação do Alisson é um jogador que já teve a situação aí de exposição, que ficou difícil negociar, mas o Ferrarese ainda tem valor de mercado, foi comprado por pouco mais de 4 milhões de euros pelo São Paulo em 2024, né? Então é um jogador que perdeu espaço, fez só 5 jogos essa temporada, um até ele entrou de lateral direito contra o Santos, 2 apenas como titular, né? Primavera ele foi titular aí no último jogo, mas é um jogador que perdeu espaço e entra mais uma vez na mira do Botafogo. Tem uma oferta de empréstimo, mas os moldes ainda estão sendo ali debatidos, né? Tem uma ideia de ter uma opção de compra que com metas pode virar obrigação, mas ainda não foi acordado um valor para esse negócio. Ainda é algo inicial. Perfeito, a gente fica de olho no desenrolar aí dessa proposta, dessa negociação, se vai fechar. Gabriel, obrigada, hein? Sempre bom, hein? Uma das negociações frustradas do Corinthians foi o Alisson, né? Que ia para o Corinthians, não foi. E agora está indo, sabe para onde? Está em negociações avançadas para ir emprestado para o Fluminense. É isso, Ronaldo? É isso. Indicação do Zubeldia, que trabalhou com o Alisson. Não foi só com o Dorival que o Alisson foi importante, o Zubeldia também foi. São Paulo, diferentemente do Corinthians, os problemas políticos são iguais, mas diferente do Corinthians, está enxugando a folha de pagamento. Eu acho bem discutível esse tipo de negócio. É a mesma situação, aliás, como vazou o modelo de empréstimo para o Corinthians, cláusulas inclusive, quanto ele jogar, quanto que tem que pagar, 2,5 milhões de euros se ele for atingir as metas.
Quanto é a compra definitiva depois. A compra definitiva. Qual a cláusula se jogar contra o São Paulo? O Fluminense pegou o modelo e falou, eu ofereço isso. Fora o 1 milhão, o famoso 1 milhão, então, do empréstimo. Né? O Fluminense atendeu às cláusulas que o São Paulo já tinha firmado com o Corinthians. O São Paulo está decidido a, em vez de arriscar a readaptação dele, para mim, reforçar o rival. Não é o rival, ou então reforçar um adversário direto. Eu acho que para o Fluminense é uma boa contratação. E no mesmo dia, o São Paulo está fechando com o Botafogo. Já era uma negociação desde o começo do ano. O empréstimo do Ferrarese, no mesmo as questões, que em vez de 2,5 milhões de euros, se ele for negociado definitivo, 5 milhões de euros. O São Paulo vai tentando enxugar. Eu acho que no caso da zaga, sim, existe um excesso. Sim, daria para... Tá com quantos? 6? 6 zagueiros. Sim, daria para... Mas aí que tá, né? Não é um dinheiro que entra no clube imediatamente. Se o cara cumprir as metas até o final do ano, é os 5 milhões. Botafogo pagador, olha, meu... O Massini acabou de falar as questões do texto. Eu não negociaria... o Ferrarese agora. Ferrarese e Alisson. Eu não negociaria nenhum... Eu fico com ele, com o Botafogo. Não negociaria nenhum jogador com o Botafogo, com todo respeito. Né? Então, não tem nada a ver com a instituição, é um imbróglio muito de SAF lá que ninguém sabe como vai acabar. Exatamente. E aí são 2 saídas, o São Paulo trouxe 5, já saíram não sei quantos. Eu acho que no caso do Alisson é muito difícil a substituição, o São Paulo só tem os meninos ali, o Jorge jogou outro dia contra o Curitiba, e acho que no modelo de jogo do Crespo, o Alisson poderia ser um substituto importante. Mas está saindo. Então são 2 saídas aí depois do fechamento da janela, que eu estava falando para você no início do programa. A janela fechou, mas agora quem jogou de grande está indo para outro grande, dependendo da conveniência. É a mesma questão do goleiro do Botafogo, do Neto. É a mesma situação. Então a janela estendida, ela não serve de novo para o time pequeno e para o jogador que está com dificuldade. Ela serve para clubes grandes transacionários, como o Corinthians está fazendo com o Botafogo, São Paulo com o Botafogo, São Paulo com o Fluminense e assim por diante. São Paulo, o reforço, entre aspas, do São Paulo foi ter renovado com um monte de gente, aí agora o Marcos Antônio também, é isso? Não, o Marcos Antônio, na verdade, não é renovação, é o contrato da compra definitiva dos direitos. Né? Certo. São Paulo é o contrato agora feito até o final de 2020. Como uma boa notícia, eu quero dizer. Ah, sim, mas isso já estava pactuado. Né? Ele passa a ter um dos maiores salários do elenco, a multa rescisória é a maior do elenco, etc. e tal, para proteger também minimamente o clube. Até 2030 o contrato do Marcos Antônio. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE falando da situação de Cedric no São Paulo, abre aspas. O São Paulo iniciou o ano com Cedric como dono da lateral direita. Ele foi titular em 3 dos primeiros 4 jogos da temporada. Depois disso, no entanto, o português perdeu espaço e sumiu até das listas de relacionados. Nos últimos 10 jogos, Cedric foi titular em apenas 1 contra a equipe do Primavera, quando Hernan Crespo escalou um time misto. Neste período, ele só entrou em campo mais uma única vez contra o Flamengo, quando jogou os 10 minutos finais da partida pelo Brasileirão. O jovem Mike foi o primeiro a ganhar a posição de Cedric. Ele entrou no clássico contra o Palmeiras antes do início da sequência de 8 jogos de invencibilidade e emendou 4 partidas consecutivas. Depois, foi a vez de Lucas Ramon tomar o posto. O reforço foi titular em 4 dos últimos 5 jogos, ficando fora somente da partida contra a equipe do Curitiba. Desde a afirmação de Lucas Ramon, Cedric perdeu a vaga até no banco. O português só foi relacionado em um dos últimos 5 jogos, enquanto o reforço vindo do Mirassol se tornou titular, Mike tomou a vaga de reserva imediato. Cedric ainda é visto como jogador relevante para uma temporada que será longa, como gosta de dizer Crespo. Ele tem marcado presença no vestiário do Morumbis, mesmo quando não é relacionado. No dia a dia, costuma conversar bastante com todos, seja durante os treinos, no vestiário antes dos jogos. Contra o Curitiba, quando foi titular e um dos mais experientes da equipe formada por reservas, foi um dos que discursou antes da partida. Enfim, dificilmente agora ele vai ser titular, né? A chegada de Lucas Ramon chegou muito bem, tem um garoto Mike da base que tem juventude, força física, tem velocidade. O Cedric, por ser um jogador mais velho, a parte física já não é mais a mesma, vai ser realmente o jogador mais para compor elenco e ver o que acontece no restante da temporada. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!